Bom dia, você que me acompanha nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e esse é o dia que Deus está derramando a bênção dele, a bênção que traz riqueza e não inclui dor alguma, como diz Provérbios capítulo 10, versículo 22. Eu espero que essa bênção esteja também sendo derramada sobre a família, sobre os amigos, seu ambiente de trabalho, sua comunidade, igreja, onde quer que você esteja, a bênção do Senhor seja completa na tua vida, nas nossas vidas. Hoje nós queremos refletir em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9, que nos diz assim: Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? Havia algum modo sem igual de intercurso entre Deus e o homem que o jardim do Éden pressupõe e que deixa para sempre marcado uma frequência, uma comunhão e uma busca de Deus pelo homem, e que ele também se deixava encontrar por esse homem e por essa mulher. Quando soprava o vento suave da tarde, isso sugere que no paraíso o encontro com Deus costumava acontecer no final do dia. Lembrando, porém, que na tradição hebraica o dia inicia no pôr do sol. É provável que nosso medo de errar tenha, ao longo dos séculos, tentado trazer esse encontro para as primeiras horas da manhã. Mas com a nova aliança em Cristo, resolvendo o problema do pecado, podemos voltar à paz com Deus e assim ser capazes de agir sem tanto medo e novamente meditar com Deus após nossos trabalhos, aprendendo ao longo do processo da vida com nosso amoroso Pai. O horário do encontro com Deus não é o mais importante, e sim o encontro em si, entendendo que esses encontros, eles produzem, além da comunhão, relacionamento de pertencimento, relacionamento de aprofundamento e convicção profunda de que Ele nos ouve, que Ele nos ajuda e que o verdadeiro título que Deus tem, um deles, que é o Deus Emanuel, Deus conosco, ele se efetua também nesse momento, nesses momentos em que estamos ali lado a lado, conversando, nos relacionando, ouvindo e podendo também falar. Ao ouvirem a voz de Deus, lhes sobreveio o temor, quando Deus vai perguntar: onde você está? A culpa nos afasta tanto de Deus quanto dos nossos semelhantes. Como nas acusações mútuas dos versículos 12 e 13 desse capítulo, quando nós vamos encontrar ali o homem jogando a responsabilidade do que havia acontecido com a mulher jogando a responsabilidade sobre a serpente, e ali começa então o primeiro conflito entre os dois, as primeiras acusações. Por isso, a vinda de Jesus se torna tão importante para mostrar em carne e osso que Deus continua a querer nos visitar, conversar conosco, nos relacionar e manter essa comunhão que foi quebrada ali, naquele momento, no Jardim do Éden. Onde você está? É a pergunta que Deus vai fazer. Separado do olhar de Deus pelo pecado, o homem é interpelado pelo Senhor. Alguns estudiosos comentam que a pergunta onde está você é a pergunta básica de Deus também para nós hoje, a qual ele continua nos apresentando. Respondê-la com estou aqui, Senhor, ou fala, Senhor, porque o teu servo está escutando, tem sido a opção daqueles que querem voltar a ter comunhão com ele, como é o caso de 1 Samuel 3,9, quando aquele menino Samuel que dormia, ouvia a voz de Deus, pensava que era Eli, corria para Eli, o sacerdote, até que Eli entendeu que Deus estava tentando falar com o menino e o orienta a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
Há aqui provavelmente uma semelhança com a afirmação de Jesus de que Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade, como Jesus respondeu à mulher samaritana em João 4:23. Ele continua procurando e eu espero que hoje ele encontre o nosso coração como um ambiente, um local de eterna morada, onde ele fala, onde ele também ouve, onde ele se relaciona conosco, nós nos relacionamos com ele e o nosso relacionamento só se aprofunda. Eu quero então agora irmos para um outro jardim que está em Mateus capítulo 26, quando o texto vai falar de Jesus no Getsêmani, ali já próximo à sua morte. E no versículo 36 em diante, ele vai dizer: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí o texto vai se repetir, dizendo que ele se retirou mais 2 vezes e ao voltar, ele os encontra dormindo. Versículo 45, depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Como os 2 jardins aqui estão sendo citados hoje, porque o jardim era o lugar onde Deus se relacionava com Adão e Eva, e ali eles foram tragados pela sua própria fragilidade, pela sua vulnerabilidade e o desejo de serem como Deus. O pecado entrou na história da humanidade. Nós sabemos tudo que veio depois: sofrimentos, dores, separação de Deus. A natureza também sofreu terrivelmente mudanças, estamos sofrendo até hoje. E Jesus, então, nesse mesmo jardim, depois de uma noite de agonia, ele se preparou para ser entregue, para restaurar definitivamente o nosso jardim. Nós temos um jardim nos esperando, onde nós podemos falar livremente com o nosso Deus, seja no cair da tarde, na suave brisa, seja à noite, seja madrugada, pela manhã, à tarde, seja qualquer horário. Porque Jesus, na nova aliança, ele restaurou o nosso jardim. Nós não podemos abrir mão desse ambiente onde, inicialmente na história da humanidade, Jesus restaurou para nós podermos voltar ao jardim, celebrar, nos relacionar e ter um profundo relacionamento com Deus que nos encoraje e nos mantenha firme, qualquer que seja a circunstância pela qual nós venhamos a passar. Hoje a reflexão é sobre esse jardim, o jardim restaurado que Jesus está nos presenteando para que possamos nos relacionar, seja através da oração, seja através dos louvores, seja através da meditação da palavra, entendendo que o Pai busca os adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E nós temos então o jardim restaurado pela presença eterna de Jesus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.